Eduardo. Eduardo, boa noite. Boa noite. A pergunta, eu acho que seja talvez uma das mais óbvias do jogo, e acredito que você tenha conversado com o técnico Fernando Diniz, a explicação do porquê que o Calegari bateu o pênalti, sendo que não é um dos principais da linha normal de batedores. Após todas as sessões de treinamento, praticamente todos os dias, vários jogadores batem cobranças de pênalti, e o Calegari é um desses jogadores. Todos vocês sabem que nós temos um batedor principal, mas numa decisão de campo, acabou não batendo o batedor principal. Nós temos também uma outra possibilidade, um outro jogador, e ele também não bateu. E nessa decisão circunstancial, quem acabou sendo o cobrador foi o Calegari, como todos vocês viram. Eduardo, em cima disso aí, tudo bem, você deu a explicação que o treinamento é que decide quem vai cobrar. Agora, o grande ponto de interrogação que ninguém conseguiu compreender, por que o Paulo Henrique Ganso, que é o cobrador oficial, um grande cobrador de pênalti, se eu não me engano, acho que perdeu um pênalti, ou nenhum no Fluminense até hoje, com um jogo 0-0, um clássico. Por que o Paulo Henrique Ganso não cobrou? Qual a explicação, por favor? É difícil a gente apontar uma explicação nesse momento. Nós vamos ter que discutir essa questão com a cabeça mais fria, após digerirmos esse resultado que, infelizmente, não nos favoreceu. E aí, após isso, a gente ter uma maior clareza desse cenário que, infelizmente, foi determinante para o resultado no Clássico. Eduardo, aqui do outro lado. Gabriel Amaral, Raiz Tricolor. Ainda nesse assunto, porque eu queria saber a sua análise também. Você, com certeza, conversou com o Diniz, né? O Diniz não pôde estar na coletiva por conta do regulamento. O pênalti foi decisivo para a partida. O quão esse pênalti foi decisivo para a partida, eu queria a análise sua mais técnica, mas ainda também na situação da escolha do cobrador, o John Arias, ao final do jogo, ele falou ainda na beira do campo que ele não falaria, ou algo assim, estou parafraseando ele, mas que não responderia agora essa situação sobre o cobrador para não falar besteira. Eu queria saber como está o clima nessa situação da escolha, e já que você citou o Ganso, mas eu queria que você fosse mais específico também nessa linha que o Marcelo citou de outros jogadores, e você também de outros jogadores de cobrança, porque esses outros jogadores também não cobraram. O John Arias já cobrou contra o Atlético Goianiense e o Keno já cobrou também pelo Atlético Mineiro. Provavelmente eu vou ser repetitivo Então, acho que essa parte eu posso pular e me ater especificamente às questões do jogo. Se o pênalti foi determinante para o resultado, possivelmente, se a gente sair vencendo o jogo poderia se desenhar num cenário mais favorável para a gente. Mas eu acho que a gente tem que ampliar o debate e entender tudo no plano tático que aconteceu no jogo. Foi um jogo extremamente amarrado. Se vocês notarem a quantidade de faltas da equipe adversária, é uma quantidade de faltas muito acima da média. E para a gente ainda se ater às questões táticas, a gente continuou, mesmo tendo desperdiçado esta penalidade em cima do adversário, criamos algumas oportunidades e, inclusive, mais uma situação que poderia ter sido checada no VAR, uma vez que a arbitragem no campo não percebeu que houve mais uma situação de penalidade a nosso favor, e isso também poderia ter um outro resultado para esse clássico. Sobre o clima, perder nunca é bom, né? Qual que é o clima que todos vocês sabem que predomina após um resultado adverso? Cabe a gente reverter essa situação o mais rápido possível, e na quinta-feira já é uma grande oportunidade para isso. Oi, Eduardo, tudo bem? Tudo bem. Eu vou pedir desculpa de antemão por ser repetitiva, mas eu só queria entender melhor diante do que você disse, né? Você disse que foi uma decisão de campo, então, até onde eu entendi, a comissão técnica ela não teve participação nessa escolha. Existe uma linha a ser seguida, só que a decisão de campo foi diferente dessa. Eu entendi isso, se eu estiver errado, você me corrija, por favor. E uma segunda pergunta, acho que você acabou de citando brevemente, que eu queria que você falasse um pouquinho melhor da questão da arbitragem, que eu vi que na reta final, principalmente do jogo, mexeu com o jogo de alguma forma, com os ânimos dos jogadores, e foi todo mundo em cima do juiz depois do apito final. Sobre a questão da penalidade, eu acho que já são 3 perguntas respondendo praticamente a mesma coisa. Eu acho que eu posso pular essa questão, mas em relação à arbitragem, eu diria que ela tumultuou o jogo desde o início do jogo, não somente na parte final. Ela amarelou o nosso treinador muito rapidamente. Ela não deixou o jogo correr com a velocidade que um clássico dessa magnitude tem que correr. Foi um jogo extremamente picotado, como eu já
mencionei numa questão anterior, com mais de, salvo engano, 25 faltas cometidas pelo adversário, e isso trava o jogo e principalmente a nossa característica. Então, eu acredito que para um jogo dessa importância, nós precisamos de uma arbitragem melhor preparada. Eduardo, boa noite. Aqui atrás, por gentileza. Você disse que é melhor pular essa parte porque já falamos algumas coisas relacionadas aos pênaltis, mas cada pergunta tem um enfoque. É por isso que eu vou insistir ainda neste tema. Existe, por gentileza, internamente, uma escala hierárquica para cobranças de penalidades no clube, independente de quem participa, quem tem o melhor aproveitamento no dia a dia, nos treinamentos. Então, como fica difícil hoje a imprensa poder tomar conhecimento de como é feita essa cobrança, porque não há questão presencial, enfim e tal, dos repórteres tomarem conta de ver, né, de observar, existe uma questão hierárquica. Eu estou querendo dizer o seguinte, por exemplo, no momento do pênalti, houve a palavra do treinador na beira do campo informando que quem tinha que bater era o Calegari, ou, por exemplo, o jogador mais velho pode se situar e falar, quem vai bater sou eu. Eu vou devolver a pergunta, porque o senhor seguramente acompanhou os jogos do Fluminense na temporada passada. Qual foi o principal batedor do Fluminense na última temporada? Paulo Henrique Ganso, 8 penalidades e ele conseguiu converter 6. Então, a partir dessa pergunta, eu acho que fica claro, uma vez que se mantém o comando e se mantém boa parte do elenco, a existência de um cobrador principal, conforme eu respondi já na minha primeira resposta. Aqui. Boa noite, Eduardo Gonçalves, do Litoral News. Vou partir do pênalti, mas vou ampliar o assunto e vou entrar no Calegari. O Fluminense no ano passado teve 7 laterais esquerdos. O que foi contratado esse ano não foi nem relacionado para o jogo de hoje. E o menino estava se estabelecendo, jogando bem, a torcida aplaudindo. Ele é colocado numa situação complicada, numa visão sem necessidade, e sai vaiado. Eu tenho a impressão de que se ele não bate pênalti, nós poderíamos perder de quanto fosse, ele não sairia dessa situação. Não acha que sai até um pouquinho irresponsabilidade que o time, a própria comissão, permitir que ele batesse e colocasse ele nessa situação? Se a gente desenvolve ou tenta desenvolver jogadores que tenham a capacidade de ser autônomos e de tomar as melhores decisões no campo de jogo, nós temos que autorizar algumas decisões que são tomadas no calor da partida, algumas decisões que são circunstanciais de quem está ali dentro, que tem propriedade de, dentro das 4 linhas, resolverem o jogo, ser capazes de executarem essas decisões e assumir as responsabilidades. Infelizmente, o Calegari acabou desperdiçando a penalidade e, após a cobrança do pênalti, de fato, ele passou a ser vaiado, ter um pouco da torcida pegando no pé dele, mas a substituição aconteceu no intuito de gerar alterações no plano tático para que a nossa equipe conseguisse ao menos um gol de empate contra a equipe do Botafogo. O Guga é um jogador extremamente versátil, nós terminamos com o André de zagueiro, Martinelli de lateral direito e também quem já acompanha o trabalho do Fernando Diniz sabe que essas alterações elas são frequentes e muitas vezes trazem benefício para a equipe, como hoje poderia ter trazido se na parte final do jogo houvesse um pênalti a nosso favor. Sobre o Calegari, ele vai ter que ter, apesar da pouca idade, maturidade para lidar com essas críticas e saber sair da melhor maneira possível e o quanto antes desse momento de infelicidade que ele passou hoje. Eduardo, aqui atrás. Aqui. Eu queria te perguntar se tem alguma informação oficial que você pode passar para a gente por conta da não relação do Jorge e também do Marrone para essa partida. Ótimo. Se vocês notarem, desde o início da competição, a gente tem feito mudanças significativas nas equipes que têm iniciado os jogos. Hoje, por conta do clássico, via de regra, a gente vinha trazendo para o banco alguns jogadores muito jovens. Para poder oportunizar este espaço para alguns jovens, no caso o Arthur, no caso, me ajudem com outro menino que estava no banco, o João Neto, nós precisávamos, numa lista de 23 jogadores com condição de jogo, nós precisávamos retirar alguns dos jogadores que jogaram a última partida. E por isso, esse é o motivo da ausência do Jorge, do próprio Vitor Mendes e do Marrone da lista do jogo de hoje. Não tem a ver com comissão física? Nenhuma.
Eduardo, boa tarde. Boa noite, Davi Barros, do GE. Você falou um pouquinho sobre ampliar o debate, enfim, e eu sei que a gente focou muito no pênalti, mas durante o jogo inteiro é uma fração da partida, enfim. Eu queria saber um pouquinho sobre a questão do Iago Felipe começar como titular e o Keno ter entrado no segundo tempo, logo no intervalo, no lugar dele. O que vocês consideram que faz diferença de um jogador para o outro e por que ter um jogador na equipe em determinado momento e outro em outro momento? O Iago Felipe, ele foi parte da solução da nossa equipe na reta final do Campeonato Brasileiro. Se vocês recordarem no jogo contra o Avaí, que a gente venceu por 3-0 fora de casa, ele teve a oportunidade de iniciar aquele jogo e desde então termina os 7 jogos finais do Campeonato Brasileiro, além do Avaí, mais 6 jogos, na condição de titular. O Iago é um jogador de meio campo e o Keno é um jogador de lado de campo, é um atacante. Então, com o Iago, nós temos alguns movimentos mais de circulação, de aproximação, de gerar volume. O Iago não é um jogador de tanta definição e o Keno é um jogador que atua prioritariamente no último terço, tem muito mais mobilidade nesse sistema de jogo, mas é um jogador para criar mais situações de finalização, como ele teve oportunidade ao longo do segundo tempo e é sua principal característica. Boa noite. Boa noite. Eu queria que você passasse para a gente, se possível, uma avaliação, principalmente dos jogadores que chegaram agora, os reforços. A gente sabe que a gente está em início de temporada, então talvez por isso o time ainda não esteja atingindo o nível de atuação que ele apresentou no Campeonato Brasileiro do ano passado. E alguns jogadores, quem está chegando agora, pode ter uma dificuldade maior de conseguir entrar na rotação, no ritmo dos demais. Então, pela pré-temporada que vocês fizeram e esses primeiros jogos da temporada 2023, o que dá para tirar de conclusão? O Marrone, por exemplo, a gente tinha informação, eu pelo menos tinha informação de que ele fez uma pré-temporada muito boa, que se destacou, estava melhor do que, até fisicamente falando, do que em relação a 2022, até porque ele jogou no meio da temporada. Mas agora ele não está sendo relacionado. O Diniz falou que realmente melhorou, mas a última coletiva o Diniz citou que ele não está também na sua melhor forma. Então, qual a real forma desses jogadores, principalmente dos que chegaram agora e do Marrone? Todos os jogadores, em relação à sua forma física, ainda estão num ritmo de pré-temporada. Se vocês lembrarem, a nossa apresentação foi no dia 2 de janeiro e hoje, acho que, salvo engano, é dia 29 de janeiro. Então, e esse, inclusive, é um dos motivos da gente ter feito rodízios na equipe que inicia os jogos nessa etapa inicial do campeonato estadual. Todos os reforços que chegaram são reforços com ótimo nível técnico, tático, físico e mental e por isso tem condição de compor o elenco do Fluminense. É claro que existe um período de adaptação ao sistema de jogo. É um sistema de jogo que vocês percebem que é muito diferente dos sistemas de jogo mais convencionais e isso demanda tempo. E este tempo vai vir com as repetições, com os treinamentos e com os jogos. Especificamente do Marrone, eu gostaria de reforçar que ele não foi convocado hoje, não por estar fora de forma. Nós precisávamos oportunizar espaços no banco de suplentes para os moleques de Xerém. E por isso nós deveríamos abrir mão de uma ou outra posição dos jogadores que jogaram contra o Boa Vista. Eduardo, aqui à sua esquerda, até pegando esse gancho dos moleques de Xerém, o Calegari tem apenas 20 anos recém-completados, né? E pegando o copo meio cheio, né? Ele teve muita personalidade para bater esse pênalti. Queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa decisão de campo, dele se colocar como responsável por essa cobrança e também acho que não ficou talvez explicado aqui o porquê do Paulo Henrique Ganso não ter decidido bater esse pênalti, já que é o cobrador oficial, todos nós sabemos, né? Essa resposta nós ainda não temos e, felizmente, nós encontramos alguém com a capacidade de encontrar o copo meio cheio. Ele tomou essa decisão, não era decisão, como já está evidenciado, não era decisão prioritária, mas foi uma decisão de campo que a gente, nessa circunstância, teve que respeitar. Boa noite, Eduardo. Felipe Ferro, saudações tricolores. Eu queria que você explicasse, acho que foi quase unânime, que a opinião assim, da arbitragem enervou os ânimos das duas equipes, né? O Botafogo acabou fazendo
25 faltas no jogo. Mas eu queria saber, assim, o Diniz foi expulso, o David Braz foi expulso, o Ganso levou amarelo com 9 minutos do primeiro tempo, o André também levou amarelo no lance sem bola. Queria saber se há uma orientação da comissão técnica em relação aos jogadores para cobrar a arbitragem ou algo ao contrário disso, se há algum tipo de orientação em relação a isso. Muitas das decisões, sobretudo em clássicos como esse, elas passam pela percepção dos jogadores daquilo que está acontecendo na partida. E a partida escapou do controle da arbitragem muito cedo, por esses motivos que você bem apontou. O nosso treinador foi advertido com um cartão amarelo num lance que não fazia sentido. O adversário, como você bem destacou, ele amarrou o jogo com um número excessivo de faltas. Num jogo que tinha elementos para ser um jogo melhor jogado, inclusive por aquilo que se propõe a filosofia da SAF quando chega no Botafogo. E nós vimos um jogo de 25 faltas, de lances capitais que a arbitragem deixou passar. Eu ainda não mencionei isso na entrevista, mas se vocês procurarem, vocês vão encontrar mais de uma agressão do Tietê ao Samuel Xavier. Então, num clássico, como vocês sabem a importância, o primeiro jogo que a gente faz na competição com um VAR, esses lances não poderiam passar. Como não poderia passar, o gol que o Botafogo fez de maneira legal e foi validado pelo VAR. Excelente. Agora, cadê o VAR para assinalar um segundo pênalti a nosso favor? Porque já deu o primeiro pênalti, não pode dar o segundo? Porque a agressão não foi num lance evidente de disputa de bola, mas um lance sem bola. O VAR não pode agir, ou o assistente, ou o quarto árbitro, e interferirem, chamando a responsabilidade para si e expulsando um jogador, agredindo, infringindo a regra? Então, por isso eu convidei vocês desde o início para ampliarem o debate sobre o clássico. O pênalti, ok, nós temos que discutir e resolver essa situação para que não se repita, mas tem mais coisas para serem levantadas sobre o clássico de hoje. Ok, gente, obrigado, Eduardo. Encerrando a coletiva do técnico Eduardo.